Olá! Um dos objetivos deste canal aqui é defender a autoridade objetiva das Escrituras. Para isso, eu preciso falar um pouco sobre o texto do Novo Testamento. E falar sobre o texto do Novo Testamento necessariamente significa estudar um assunto chamado crítica textual. Estudando esse assunto chamado crítica textual, nós passamos pelo texto majoritário do Novo Testamento e passando pelo texto majoritário do Novo Testamento, nós chegamos até a Família 35, uma edição do Novo Testamento grego de responsabilidade do Dr. Wilbur Norman Pickering. Este aqui então é o primeiro de uma série de vídeos nos quais nós vamos estudar a crítica textual, a teoria do texto majoritário do Novo Testamento e especialmente o Novo Testamento segundo a Família 35. À medida que os vídeos desta série forem sendo postados, eu vou colocar o link para eles aqui embaixo na descrição. E essa série de vídeos aqui é uma iniciativa conjunta minha e do meu grande amigo e irmão Marcelo Freitas, lá de Brasília. O que é essa tal crítica textual, então? Crítica textual é o nome que é dado a uma ciência que busca reconstruir o texto de um documento a partir das evidências existentes. Nós precisamos usar a crítica textual, reconstruir o texto desse documento, quando o documento original não existe mais. Isso é uma coisa óbvia. O nome do documento original, nessa mesma crítica textual, é autógrafo. Autógrafo é uma expressão que vem de duas palavras gregas. O pronome autós, que significa de si mesmo, e o verbo grafo, que significa escrever. Então, o autógrafo é o documento que foi escrito pelo próprio autor. Certamente você deve saber que o Novo Testamento foi escrito em grego e que os documentos originais, os autógrafos, não existem mais. Então, como nós podemos fazer para reconstruir o texto do Novo Testamento? Utilizando as evidências existentes, utilizando os manuscritos do Novo Testamento existentes. E existem mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. E por que é que nós precisamos reconstruir o texto do Novo Testamento? Porque, em geral, existem muitas divergências entre os manuscritos existentes, muito embora essas divergências não sejam significativas, de acordo com a teoria que eu entendo a mais correta, diante do total de evidências existentes. E essa é uma das coisas que nós vamos tentar entender melhor por aqui. Certo? Diante dessa enorme quantidade de manuscritos, como fazer então para reconstruir o texto do Novo Testamento? Ou você utiliza critérios objetivos, ou você utiliza critérios subjetivos. Ou seja, ou você confia nas evidências existentes, o que eu estou chamando aqui de critério objetivo, ou você confia na forma como certas pessoas pensam, na subjetividade de certas pessoas. E é por isso que eu estou chamando esse critério aqui de subjetivo. Os critérios objetivos, aqueles que consideram as evidências existentes de forma objetiva, nos levam ao que nós chamamos de Novo Testamento majoritário. Por que ele tem esse nome, esse adjetivo majoritário? Porque ele é reconstruído exatamente a partir da consideração da maioria dos manuscritos existentes. E nós podemos chamar isso então de teoria do texto majoritário. Um dos nossos objetivos aqui é exatamente compreender as premissas dessa teoria. A maioria dos manuscritos gregos do Novo Testamento foi preservada pela Igreja do Oriente, também chamada Igreja Ortodoxa. Como o Império Romano do Oriente era chamado também de Império Bizantino, então o tipo de texto que esses manuscritos representam, além de ser chamado de texto majoritário, também pode ser chamado de texto bizantino. Dentro dessa teoria do texto majoritário, nós temos uma família de manuscritos chamada de Família 35, que nos dá o texto do Novo Testamento editado pelo Dr. Wilbur Pickering.
O Dr. Pickering nos demonstra, a partir de argumentos objetivos, a partir da comparação de famílias de manuscritos, que a família 35 é aquela que contém o texto mais antigo do Novo Testamento. É importante compreender bem o que isso significa, porque logo em seguida eu vou falar de manuscritos mais antigos. Nós estamos falando de um tipo de texto, o texto da família 35, que é demonstravelmente, que é demonstrado de forma objetiva, mais antigo do que os demais tipos de texto encontrados dentro da massa de manuscritos bizantinos. Isso não quer dizer necessariamente que os manuscritos da família 35 sejam mais antigos. Mas isso é assunto para nós irmos desenvolvendo ao longo dessa série de vídeos. A outra opção é a chamada teoria crítica ou teoria eclética, que reconstrói o texto do Novo Testamento a partir de critérios subjetivos. Um desses critérios subjetivos é de que os manuscritos mais antigos, por estarem mais próximos no tempo dos originais, seriam melhores. Agora, cuidado, não confunda com o que eu acabei de falar a respeito da família 35. O que eu falei sobre a família 35 é que o texto representado por ela é demonstravelmente mais antigo. E isso é diferente do que a teoria crítica ou a teoria eclética nos diz. A teoria eclética parte de uma premissa que os manuscritos mais antigos, aqueles que foram preservados aí, que existem há mais tempo, seriam melhores. Isso a gente também precisa estudar de forma aprofundada, estudar de forma detalhada. Essa teoria crítica também é chamada de teoria eclética porque ela nos leva a um texto eclético, ou seja, um texto que é formado a partir do recorte de vários manuscritos diferentes, por isso eclético. E algumas vezes até mesmo um texto que não é encontrado em manuscrito nenhum. Por quê? Porque o texto é reconstruído de forma subjetiva, a partir de premissas, de pontos de partida subjetivos, a partir de coisas que estão na cabeça dos editores do texto. Essas premissas da teoria crítica ou teoria eclética, especialmente aquela de que os manuscritos mais antigos devem ser os melhores, também nós iremos estudar ao longo desta série de vídeos. Para encerrar este vídeo aqui, então, eu deixo uma pergunta, e talvez até você possa estar pensando nisso, se perguntando isso. Tudo bem, mas qual é a relevância de se estudar todas essas coisas? Ou então, será que eu não posso só ficar quieto aqui no meu canto com a minha Bíblia em paz? Claro que você pode. Especialmente se você considera que a sua Bíblia tem autoridade objetiva, que ela é a palavra de Deus dotada de autoridade. Se todas essas questões não abalam a sua fé, não afetam a sua fé, e você continua confiando na autoridade objetiva do texto do Novo Testamento, na autoridade objetiva das Escrituras, você realmente não precisa se incomodar com essas questões. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que a crítica textual levanta uma série de questões, e que essas questões podem ser nocivas à fé de muitas pessoas. Ou então, essas questões podem ser utilizadas, como de fato são, pelos opositores da fé. Então, se você quiser ter resposta a essas questões, para auxiliar a sua própria fé, para auxiliar a fé de outros, ou até mesmo para responder aos opositores da fé, você, como o meu amigo Marcelo e eu, necessariamente vai precisar lidar com esses assuntos. Lidando com esses assuntos, você vai acabar chegando na teoria do texto majoritário e dentro da teoria do texto majoritário, se aprofundando nisso, como o Dr. Pickering fez, você vai chegar à família 35. Essa série de vídeos aqui é só para tentar auxiliar você nesse percurso. Levantar questões, levantar indagações, procurar respostas e tentar auxiliar você a lidar com esses assuntos. Aliás, voltando a falar exatamente dessa questão da oposição à fé, ou o oposto, né? A necessária defesa da fé, nós podemos perceber desde já que a crítica textual, pelo menos a crítica textual predominante, como foi construída ao longo dos últimos 2 séculos, ela está diretamente ligada a uma corrente de pensamento que se chama de liberalismo teológico.
algo que eu inclusive já enfrentei aqui no canal, assunto sobre o qual eu já tratei num outro vídeo aqui do canal. O que é que o liberalismo teológico nos diz? O liberalismo teológico, basicamente, trata a Bíblia como se fosse um livro qualquer, ou seja, não considera a Bíblia como sendo a palavra de Deus com autoridade objetiva. E isso já é assunto para o nosso próximo vídeo aqui desta série. Então, no próximo vídeo, para ajudar você a entender um pouco melhor todas essas questões, eu vou trabalhar com um jogo de palavras que utiliza os adjetivos inspirado e preservado. E com isso vai ficar um pouquinho mais fácil também de compreender as premissas por trás, tanto do texto majoritário quanto do texto crítico ou eclético. Por esse vídeo aqui é isso. Se você quiser continuar acompanhando esse estudo sobre a crítica textual e especialmente sobre a família 35, por favor, inscreva-se no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. E até a próxima!